Estamos continuando o estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica. Estamos estudando agora a vida de Jesus, dentro daquele terceiro artigo do Credo que diz que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Então já vimos os mistérios da vida de Jesus, os mistérios da sua infância, os mistérios da sua vida oculta em Nazaré. E agora estamos estudando os mistérios da vida pública de Jesus. Jesus foi batizado no Rio Jordão, e aí ele começou a sua vida pública, recebeu o Espírito Santo como homem e começou então a pregação do reino de Deus. Depois de ter sido batizado, Jesus então vai para o deserto. E no deserto ele vai enfrentar o Satanás. Assim como o primeiro Adão foi tentado lá no paraíso e sucumbiu à tentação, foi derrotado pela tentação, Jesus, o novo Adão, vai enfrentar também Satanás, mas agora ele vai vencer a tentação. É isso que nós vemos aí no Catecismo a partir do parágrafo 538, quando fala dessa tentação de Jesus. Os evangelhos deixam bem claro esse tempo de solidão que Jesus passou no deserto imediatamente após o seu batismo. E a gente sabe que esses 40 dias, a igreja não exige que a gente considere 40 matematicamente. 40 para o judeu era um longo tempo. Então você vai ver, por exemplo, 40 dias do dilúvio, você vai ver 40 anos que o povo judeu atravessou o deserto, 40 dias de Jesus no deserto, na sua tentação. É um longo tempo. E o Evangelho diz que levado pelo Espírito ao deserto. É interessante, o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. E ali então ele ficou aqueles 40 dias. E no final, então ele foi tentado por Satanás 3 vezes, procurando o quê? Satanás procurava exatamente questionar a atitude filial de Jesus para com Deus, ou seja, a obediência radical de Jesus ao Pai. Isso que Satanás queria que Jesus não fizesse. É a mesma coisa que ele faz também com a gente. Procura fazer com que a gente não viva como filho de Deus, não obedeça a Deus como Pai. Então Jesus rechaça 3 vezes esses ataques que lembram, como eu já disse, aquela tentação de Adão lá no paraíso e também do povo de Deus, de Israel no deserto. E o diabo afasta-se de Jesus até um tempo oportuno. É muito interessante nós lembrarmos, meus irmãos, aí no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 13, também São Mateus narra esta tentação. A gente lembrar como foi que Jesus foi tentado e como foi que Jesus venceu a tentação. A igreja nos ensina que vencendo o demônio, vencendo a tentação, Cristo, ele é obediente à vontade do Pai, ele mostra para nós como é que nós também podemos vencer esta tentação que acompanha cada um de nós a vida inteira. Até a nossa morte nós seremos tentados, puxados pelo mal que há no mundo. Mas a tentação de Jesus, ela manifesta exatamente a maneira que o Filho de Deus tem de ser Messias, ou seja, o ungido, oposto do que Satanás propõe para ele. Não é? Satanás queria que ele se apresentasse como um Messias glorioso, aplaudido pelo povo, mas Jesus sabia que não, que o messianismo dele não era esse. O messianismo dele era o do servo de Javé, de carregar os pecados dos homens na cruz, que depois ele vai carregar então lá na frente. Então a igreja coloca diante dos nossos olhos essa tentação de Jesus para que a gente medite profundamente como isso aconteceu. Primeiro o demônio chega para Jesus e diz, para Jesus, se você é filho de Deus, você não é filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Jesus estava com fome, então ele queria ver Jesus agir ali como Deus e não como homem.
Então Jesus diz, não, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus cita lá o livro do Deuteronômio, e aí a gente vê como Jesus conhecia bem a Bíblia, porque ele cita de cor o livro do Deuteronômio. Não, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É uma lição muito grande. O homem não pode viver só de pão, ou seja, de bens materiais, de dinheiro, de carro, de roupa, de bem-estar físico, não, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Há uma tendência, meus irmãos, de nós queremos buscar, e a própria igreja corre o risco de querer se transformar assim numa ONG social que apenas vai buscar o bem-estar das pessoas, o bem-estar dos nativos, o bem-estar dos índios, sem levar para eles a conversão, sem levar para eles a palavra de Deus. Isto é um perigo muito grande. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Os santos sempre levaram a comida ao pobre, a roupa ao pobre, mas levaram Jesus. Sempre evangelizaram e evangelizaram profundamente. Mas hoje nós percebemos em alguns segmentos da igreja um erro muito perigoso. Como assim, se quisesse transformar a igreja apenas numa instituição social, numa instituição beneficente, que apenas leva o bem-estar físico, mas não leva a conversão. Deixa a pessoa vivendo lá na sua própria fé, muitas vezes uma fé errada, muitas vezes uma seita, cheia de superstições. Não. Tem que ajudar o pobre a sair da sua miséria material, mas tem que também ajudar o pobre a sair da sua miséria espiritual, levar para eles a conversão. Por isso Jesus diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. E 3 vezes Jesus diz para o demônio, está escrito. Escrito aonde? Na Bíblia. E é muito interessante a gente notar que toda vez que Jesus fala isso e cita a palavra de Deus, o demônio recua. Ele desiste daquela tentação. A força da palavra de Deus que Jesus cita como que mata a tentação. A gente precisa aprender isso também, porque também nós somos tentados. Somos tentados em muitas coisas, pela soberba, pela ganância, pela impureza, pela gula, pela ira, pela inveja, pela preguiça, pela maledicência. Nós todos somos tentados, então é preciso citar a palavra de Deus. Para o demônio que nos tenta, não é? Seja no dinheiro, seja na impureza, não é? A gente repetir, não pecar contra a castidade, não desejar a mulher do próximo, não é? Enfim, a gente mata a tentação. Por isso é importante que você conheça a palavra de Deus, você guarde, memorize alguns versículos importantes da palavra de Deus, para que você lance mão da palavra de Deus como uma espada. São Paulo dizia que a palavra de Deus é a espada do Espírito. A espada do Espírito. É com ela que você, né, vai se defender do inimigo espiritual. Porque a batalha é espiritual, não é uma batalha material contra o mundo das trevas. E depois o demônio vem de novo e leva Jesus lá para o alto do templo e diz para Jesus, citando o Salmo 90. Veja que coisa muito interessante, o demônio cita para Jesus o Salmo 90, quer dizer, o demônio também conhece a Bíblia, só que ele usa a Bíblia de maneira errada, usa para o mal. Muitas pessoas usam a Bíblia para o mal. É por isso que a Bíblia precisa ser interpretada pela igreja, porque, como diz São Pedro na segunda carta dele, aqueles que querem interpretar a Bíblia a seu bel prazer, sem ouvir a explicação da igreja, São Pedro diz, podem buscar nela, encontrar nela a própria perdição. Está aí, São Pedro diz, pode encontrar na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, mal interpretadas, a própria perdição. E quantas pessoas, meus irmãos, estão usando a Bíblia de maneira errada, nas seitas, nas falsas religiões, e é muito perigoso, porque você sabe que você pode usar uma coisa boa para algo mal. O que é o mal? O mal é o uso mal das coisas boas. Uma faca é uma coisa boa? Ótimo, uma faca é uma coisa maravilhosa. Sem a faca a gente não pode fazer a comida,
não pode fazer uma opção de coisa, descascar uma fruta, cortar uma verdura, etc. Mas você pode também usar a faca para matar alguém. Então a faca passa a ser má? Não, não é a faca que é má, a faca continua boa. O mal é o uso errado que se fez da faca. A mesma coisa a Bíblia. A Bíblia é extraordinária. A Bíblia é a palavra de Deus, mas tem que ser interpretada. Porque é difícil ler a Bíblia em alguns aspectos dela. A Bíblia foi escrita num arco de história de mais ou menos 1.200 anos. Então, o Concílio Vaticano II, lá naquele documento chamado Dei Verbum, diz que a missão de interpretar a palavra de Deus cabe unicamente ao magistério da Igreja, ou seja, o Papa com os bispos. Quem não seguir essa orientação corre o risco de usar a Bíblia de uma maneira errada. E São Pedro diz, lá na segunda carta dele, capítulo 3, no versículo 16, você pode comparar. São Pedro diz que a pessoa pode buscar nela, encontrar nela a própria condenação, se interpretar errado. Por exemplo, nós vemos algumas pessoas interpretando errado, dizendo que a Bíblia proíbe de fazer imagens. De jeito nenhum. A Bíblia não proíbe de fazer imagens, a Bíblia proíbe de fazer imagens de ídolos. Não pode cortar a frase no meio, porque a gente sabe que uma frase cortada no meio, uma meia-verdade é pior do que uma mentira. Se eu disser para você, você não pode comer carne estragada, tá certo. Mas se eu parar na metade da frase, você não pode comer, aí você vai morrer de fome. Percebeu que uma meia-verdade é pior do que uma mentira? Então não se pode usar a Bíblia de maneira errada, num pedaço dela. A Bíblia tem que ser interpretada no seu todo. E é isso que o magistério da Igreja sabe fazer e nos faz. E depois, meus irmãos, a gente vê o demônio então que leva Jesus lá para o alto do templo e diz para Jesus, né, joga-te lá para baixo, citando o Salmo 90, porque está escrito que os teus anjos vão te sustentar nas tuas mãos para que teus pés não tropecem em alguma pedra. Ou seja, o demônio queria que Jesus aparecesse, fizesse um show ali, mostrasse que ele era Deus. Né? Lá no templo de Jerusalém, com o povo todo lá embaixo, ele pulasse, né? E os anjos o seguravam na mão para mostrar que ele era o Filho de Deus. Mas Jesus, não era esse o messianismo de Jesus. O messianismo de Jesus era o messianismo do silêncio, do sofrimento, do retirar o pecado do mundo. No caminho oposto a de Adão e Eva, que foram soberbos. Então Jesus disse, está escrito. Né? Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou tentar a Deus. Eu não vou querer fazer alguma coisa que eu não preciso fazer, pedindo que Deus faça um milagre. Porque ali Jesus falava como homem. Ele enfrentou o demônio como homem, assim como Adão enfrentou o demônio como homem. No mesmo teatro em que o demônio venceu Adão, agora Jesus vai vencê-lo. Então, quando Jesus diz para ele, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, o demônio recua de novo, mais uma vez. Jesus não quer tentar a Deus. O que é tentar a Deus, meus irmãos? É a gente colocar Deus à prova. É a gente querer que Deus faça um milagre quando não é necessário fazer. É quando você pede para Deus para acertar na loteria, para ficar rico, para ter uma vida folgada. Aí você está tentando a Deus. Porque você está pedindo alguma coisa contra a vontade de Deus. Isso é que é tentar a Deus. Pedir a Deus alguma coisa contra a vontade de Deus. Podemos pedir aquilo que nós precisamos, mas não aquilo que nós queremos apenas para deleite, para prazer, para outras coisas. É o que o demônio foi vencido por Jesus. E na terceira vez que o demônio vem tentar Jesus, depois que Jesus diz para ele 2 vezes, está escrito na palavra de Deus, e cita a palavra de Deus e ele recua, ele volta uma terceira vez, aí ele faz a última tentação, talvez a mais forte. Aí ele levou Jesus num lugar bem alto e fez Jesus ver o mundo inteiro. Todas as riquezas do mundo, todos os reinos, todo o poder, toda a honra, toda a glória, todo o prazer do mundo. E disse para Jesus, tudo isso é meu, tudo isso eu conquistei. E ele conquistou como? Quando ele fez o homem pecar.
O homem se tornou seu escravo e ele adquiriu um domínio sobre o mundo. Então ele disse para Jesus, tudo isso me foi dado. Por isso, eu vou te dar tudo isso se você, prostrado, me adorar. Veja que ousadia do demônio, querendo que Jesus o adore. Porque o que o demônio quer é ser adorado. São Tomás de Aquino, numa obra dele chamada A Exposição do Credo, São Tomás de Aquino diz que o demônio quer ser adorado como Deus. É por isso que ele se esconde atrás dos ídolos, das imagens dos deuses, aqueles deuses da mitologia grega, aqueles deuses dos egípcios. É por isso que São Paulo diz lá na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, que todo culto que não é prestado a Deus, quem recebe é o demônio. Isso é muito perigoso, meus irmãos. Quando a gente presta um culto que não é a Deus, um culto de idolatria a um Deus falso, o demônio está escondido atrás desse ídolo. Alguns adoram o sol, sabe que está adorando a Deus. Alguns adoram a lua, alguns querem adorar, não sei, outras coisas, os astros. Saiba que o demônio se esconde atrás deles, conforme diz São Tomás de Aquino. Porque ele quer ser adorado como Deus. Então ele diz para Jesus, eu te dou tudo, se você prostrado me adorares. E muita gente quer adorar o demônio, gente, porque sabe que o demônio tem poder. E o demônio pode dar muitas vezes riqueza, o demônio pode dar bem-estar, o demônio pode dar aquele amor que você não consegue por bem. É um perigo. As pessoas que vendem a sua alma para o demônio, depois vai ter que pagar um preço muito grande na eternidade, no inferno. Nunca faça isso. Jamais. Diga como Jesus, está escrito. Afasta-te de mim, Satanás. Foi a última coisa que Jesus disse para ele. Né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Adorarás somente o Senhor teu Deus. Afasta-te. É o que nós temos que dizer para ele também. Quando a tentação vier, quando a tentação insinuar para nós fazer alguma coisa que não é da vontade de Deus, nós temos que dizer isso. Cai fora. Está escrito. Adorarás somente ao Senhor teu Deus e você não é Deus. Né? E vai embora. Então, o demônio foi. E o Evangelho diz que o demônio foi e voltou só na hora oportuna. A hora oportuna foi aquela hora em que ele tentou Jesus, né? E levou Jesus na sua paixão à cruz. Então Jesus aí, meus irmãos, ele vence Satanás. E eu quero lembrar que ele nos ensina como vencer Satanás. Eu quero completar essa nossa reflexão de hoje exatamente refletindo sobre isso. Como é que a gente vence a tentação? Todos somos tentados. Ou seja, no campo da soberba, seja no campo da ganância, do dinheiro, do amor ao dinheiro, do apego aos bens materiais, seja no campo do sexo, no campo do adultério, masturbação, homossexualismo, ou seja, no campo da gula, da raiva, do ódio, da ira, da inveja, né? Da maledicência, enfim, nós somos tentados. São Pedro diz que o demônio ruge ao nosso redor assim, como que buscando a quem devorar. A imagem que Santo Agostinho nos deixa do demônio é como que um cachorro preso na coleira, na corrente e na coleira. Mas quem for lá mexer com ele, ele vai morder. Quem não for mexer com ele, ele não vai morder. Quem é que vai mexer com ele? É aquele que vive no pecado. É aquele que aceita a tentação, que é conivente com a tentação. Nós somos conviventes com a tentação, mas não podemos ser coniventes com a tentação. A gente vive no meio da tentação. A gente vive no meio desse mundo que nos tenta pelo dinheiro, pelo sexo, pelo prazer, pelo orgulho, pela ganância. Não tem jeito de não viver no meio da tentação. Não tem jeito de não ser convivente com o mal. Mas não podemos ser coniventes com o mal. Ou seja, não podemos ceder ao mal. E como é que a gente não cede ao mal? Como é que a gente adquire força? Porque Jesus disse para os apóstolos lá no Horto das Oliveiras, vigiai e orai. Porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Nós não queremos, mas a carne é fraca. Então Jesus diz, vigiai e orai.
Primeira coisa é vigiar, ou seja, fugir da tentação. Se aquele negócio de dinheiro vai fazer você pecar, então deixa esse negócio, cai fora. Você está percebendo que ali tem corrupção, ali tem malversação de dinheiro público. Ali você vai pegar um dinheiro que é injusto, que não é seu, então cai fora, vigia. Não é? A mesma coisa no sexo. Se você é tentado, aquela pessoa, aquela conversa, aquele ambiente, aquele filme, vai levar você ao pecado, cai fora. Vigia. E assim tudo. Se aquele acontecimento vai te dar raiva, vai te dar ódio, vai fazer você xingar, brigar com teu irmão, afasta-te. Vai para outro lugar. Faz silêncio. Não fala. Porque quando você fala e está nervoso, você peca. Então é vigiar. E Jesus manda orar. Orar muito. São Paulo diz orar sem cessar. Orar andando, orar caminhando, orar de todas as formas, meus irmãos, porque a oração é a nossa força. É suplicar a Deus a força que a gente não tem. Santo Agostinho dizia que aquilo que é impossível à nossa natureza é possível à graça de Deus, mas a graça de Deus só vem a nós quando a gente pede. É uma lei de Deus pedir. Jesus disse, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quem não pede não recebe, meus irmãos. Quem não bate, a porta não abre, quem não procura não acha. É lei de Deus. Então Deus quer que a gente peça. Então rezar, meditar a palavra de Deus, rezar o Santo Texto, rezar até o Rosário, rezar a ladainha de Nossa Senhora, rezar a ladainha dos santos, invocar a proteção dos anjos, invocar a proteção dos santos. Entende? Consagração a Nossa Senhora, da sua vida, da sua família, dos seus filhos. Orai sem cessar, de São Paulo. Está dirigindo seu carro, vai rezando o texto. Está numa fila de INSS, está na fila de um banco, reza. Fica rezando ali, no silêncio do seu coração, para que você seja forte, para que você não seja vencido pela tentação. Jesus disse, não nos deixeis cair em tentação, Pai, mas livrai-nos do mal. Esse mal é o maligno. Portanto, lembre-se sempre disso.